Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que bom que a gente se reúne aqui mais uma vez para juntos louvarmos a Deus, refletirmos em Sua palavra e nós continuamos seguindo a trilha do caminho do discipulado. Esse tem sido o tema que nós estamos refletindo ao longo desse tempo, ao longo desse mês. Relembrando que nós somos discípulos de Jesus, Ele é o nosso mestre, e nós somos chamados por Jesus a discipularmos, a fazermos discípulos. Então, nada mais importante do que relembrarmos essa trilha, relembrarmos essa caminhada, os alicerces, aquilo que é a base dessa caminhada, onde os nossos pés estão postos. E o André, na semana passada, na verdade na semana retrasada, nos lembrou de onde nós fomos tirados de um estado de morte, passamos a viver pela graça de Deus, pela ação poderosa de Deus. Na semana passada, uma reflexão também muito importante, nos lembrando que salvação não é um aprimoramento, não é uma melhora, não é um upgrade. Salvação é nascer de novo, é uma nova vida. E por isso, por essa razão, eu quero pegar o gancho da fala do André, e hoje nós conversaremos sobre uma nova criatura, sobre ser nova criação. Isso aí, fala Deus. Então nós conversaremos acerca disso. O que significa de fato ser nova criação? Quando Paulo nos relembra que em Cristo as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, vocês agora são nova criação, nova criatura. O que de fato isso significa? E eu convido você à leitura do texto de Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 17. Diferentemente das outras vezes, o texto não vai ser projetado hoje, por isso eu convido você a acompanhar a leitura na sua Bíblia, quer seja por papel ou no seu celular, tablet, enfim. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 17. E esse texto vai ser aqui base da nossa conversa, para a gente entender um pouco o que de fato significa ser nova criação. Quando nós falamos que somos uma nova criatura, o que isso de fato quer dizer? Então vamos ao texto, Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 17, eu leio na Nova Versão Internacional, onde diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados em glória com Ele. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração.
visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Bom, esse é o nosso texto, um texto que talvez você conheça aí já há bastante tempo. E esse texto, logicamente profundo e rico, nos traz algumas respostas a essa pergunta. O que de fato significa ser uma nova criatura? E a primeira verdade que nós podemos aprender a partir desse texto de Paulo é que ser nova criatura significa ter uma nova vida. Bom, é meio óbvio, né? Nova criatura, o André falou semana passada sobre nascer de novo, enfim, ser nova criação, ser uma nova criatura constitui ter uma nova vida. Porém, não é vida como nós conhecemos, é de fato uma nova vida. É a vida da ressurreição, como Paulo vai dizer, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Essa é a ênfase dessa nova vida, e essa nova vida está alicerçada nessa verdade da ressurreição, nesse evento que acontece na história, na ressurreição de Jesus Cristo, e que promove para nós, que estamos com Jesus, que estamos em Jesus, a possibilidade de um salto na existência. De um salto na forma de existir, de um salto na forma de ser, de um salto na forma de agir, de um salto na forma de se relacionar. É isso que Paulo nos relembra logo no início do capítulo 3. Ele vai nos dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa nova vida que nós recebemos é a vida da ressurreição. Esquece tudo aquilo que você conheceu ou conhecia ou conhece acerca de vida. Porque a vida que nós recebemos em Cristo Jesus e que já podemos desfrutar aqui agora, na maior densidade possível, porém irá se consumar de forma plena com a volta do nosso Senhor, é um outro tipo de vida. É a vida da ressurreição, é um salto na forma de existir, que faz com que o antigo modo de viver não tenha mais sentido, não tenha mais graça, perca o seu sentido, perca a sua beleza, que na verdade a gente descobre que não tinha beleza nenhuma porque era um estado de morte. Interessante que a Bíblia narra para a gente, conta para a gente alguns saltos que a humanidade pode desfrutar, que o ser humano pôde desfrutar. O primeiro grande salto é quando a gente deixa de ser um boneco de barro e passa a ser vivente, alma vivente, que nos diferencia de todos os animais, o sopro de vida do eterno, um salto. Não faz mais sentido ser um ser inanimado. Um segundo grande salto que a Bíblia conta para a gente, na forma de existir, na forma de ser, é quando Deus se revela com o homem, sobretudo por meio da sua revelação especial, sobretudo por meio da lei. Pronto, a humanidade muda, é um salto na forma de existir. Não faz mais sentido viver como antes, sem se relacionar com Deus. Agora nós sabemos que Deus existe, agora nós sabemos como Deus deseja se relacionar conosco, agora nós sabemos como nós vivemos uma vida diante de Deus, qual é o nosso propósito diante de Deus. Deus fala com a gente, nós temos lei, a partir da lei a sociedade cria e dá um salto na forma de construir as relações, de estabelecer as suas relações. É um salto na forma de existir. Não faz mais sentido voltar a viver antes da revelação de Deus, não tem mais como. O ser humano saltou, a humanidade saltou. Um terceiro grande salto que nós vemos nas Escrituras vem com Jesus Cristo de Nazaré, com a sua morte e com a sua ressurreição, o que nós chamamos de nova vida. Esse é o terceiro salto da humanidade, daqueles que creem em Cristo Jesus.
Nós vivemos agora a partir da ressurreição, o Espírito de Deus habita em nós. Não faz mais sentido querer voltar à antiga forma. É o que Paulo fala em Gálatas. Meu amigo, vocês estão querendo voltar para os antigos rudimentos da lei. A lei constrói uma vida limitada. Vocês deram um salto. O salto da ressurreição. O Espírito de Deus agora habita em vocês. Vocês vivem e já desfrutam os efeitos da ressurreição. Vocês saltaram na forma de existir. E a humanidade pode saltar na forma de existir, vivendo agora a partir da perspectiva da ressurreição. A velha vida não faz mais sentido. Voltar para os velhos rudimentos não faz mais sentido. O último grande salto que nós daremos é com a volta do Cristo. E é o corpo glorificado. A vida glorificada. A vida plena, que será estabelecida na realidade plena com a volta do nosso Senhor. O último grande salto. Nós estamos no penúltimo, na vida da ressurreição. E quando Cristo voltar, estabelecer e consumar de forma plena a sua obra, ponto, tudo que passou não vai fazer mais sentido nenhum. É disso que Paulo está falando. Essa nova vida que nós recebemos é a vida da ressurreição. Não faz mais sentido querer voltar para outra vida. Esquece o que vocês sabiam, o que vocês achavam que sabiam acerca da vida, porque a vida da ressurreição é outra questão. É um salto na forma de existir. É um salto na forma de viver. É um salto na forma de olhar para o mundo. É um salto na forma de lidar com as controvérsias, com o caos do mundo. É um salto na forma de estabelecer relações. É um salto na forma de lidar com a criação. É um salto. Não tem como comparar. Não tem como trazer a velha vida para perto. Mas vamos ter uma ideia aqui, não tem. Não se assemelha à vida da ressurreição. E o primeiro aspecto que muda é o nosso olhar. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Paulo usa em Efésios, nas regiões celestiais. Como o André disse, nós ganhamos uma sensibilidade. Nós passamos a olhar para a história e para o mundo, para a vida com um novo olhar. A ressurreição modifica a nossa forma de ver o mundo. É interessante que quando nós pecamos lá em Adão, uma das primeiras coisas que foram alteradas é o nosso olhar. Em relação ao próximo, em relação a nós, em relação a Deus. Na ressurreição, o nosso olhar é alterado novamente. Nós passamos a ver agora com os olhos da ressurreição. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Obviamente que aqui, Paulo não está chamando a gente para um escapismo, para uma alienação. Nem Jesus pediu isso quando falou para o Pai, não os tire do mundo. O que Paulo está lembrando a gente, nos ensinando, é que agora a vida da ressurreição promoverá em nós uma nova forma de olhar para a vida. Nós não nos contentamos mais com a resposta da morte como a última palavra, porque nós somos seres que foram invadidos pela lógica da ressurreição, que vivem a realidade da ressurreição. Nós sabemos que o caos não dá a última palavra, que o descontrole não dá a última palavra, que o desgoverno não precisa dar a última palavra, porque nossos olhos foram abertos. Nós sabemos muito bem onde Cristo está nesse exato momento, como Ele está reinando. Nós olhamos a partir do olhar da ressurreição, isso modifica o nosso olhar, isso modifica o nosso jeito de viver. Um exemplo interessante são as mulheres que vão até o túmulo de Jesus ao terceiro dia, no contexto da crucificação, e quando elas chegam lá, elas descobrem que o corpo não está mais lá. E o anjo diz para elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressurgiu? Tem um choque de visão ali. Tem um choque de vida. A velha vida vai procurar Jesus no sepulcro. E o anjo está dizendo, vocês têm que dar um salto na existência.
Vocês querem ver Jesus? Ele não está mais no sepulcro. Jesus agora está na ressurreição. O anjo recalibra o olhar dessas mulheres. Para de olhar para o túmulo. Jesus não está no túmulo. Jesus está na ressurreição. Isso significa que quando nós estamos passando pelas intempéries da vida, pelas angústias da vida, pelas situações que nos apunhalam no coração, que são como cordas do inferno, que nos prendem, como diz o salmista no Salmo 116, angústias que tomam conta de nós. Viver a partir da ressurreição significa que nós não vamos mais procurar Jesus no sepulcro, onde Ele não está, mas que nós vamos procurar Jesus na ressurreição, que é o local onde Ele está e para o qual Ele nos chama. Geralmente, quando nós estamos numa situação como dessas, numa situação de aperto, nós dizemos assim, nós oramos assim: Senhor, Jesus, vem aqui me visitar no local da minha dor, vem aqui me visitar no local do fracasso, vem aqui me visitar na ruptura da minha relação. E Jesus diz para nós: não, eu não vou aí não, porque eu não estou mais aí no sepulcro, vem para cá. Eu quero te trazer para cá, para a ressurreição. Não me chama para ir. Eu não estou mais aí no lugar de morte, eu agora estou no local de vida. Vem para cá. É a oração de Paulo dizendo: tira de mim esse espinho. E Deus diz para ele: Paulo, eu não vou aí para o lugar da sua dor. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Venha para a ressurreição. Venha olhar as crises da humanidade a partir da perspectiva da ressurreição. Venha reagir e agir diante dos cenários de morte, a partir da perspectiva da ressurreição e do poder da ressurreição que agora opera entre vocês, que agora opera em vocês, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, o mesmo poder que Deus usou para trazer Cristo dos mortos e deu à sua igreja. É por isso que na igreja de Jesus, nós oramos uns pelos outros, nós intercedemos uns pelos outros, nós confessamos pecados uns aos outros, nós oramos, admoestamos, ensinamos, confrontamos, ungimos, visitamos, porque nós cremos que nessas ações o poder da ressurreição age através de nós, entre nós, e nós lembramos que Cristo não está mais no local da morte, mas agora Ele habita no ambiente da ressurreição e nos chama para vivermos e desfrutarmos dessa vida. É uma mudança na forma de ver, é uma mudança na forma de existir, é uma mudança na forma de se relacionar. É agora a vida da ressurreição, que olha para as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, que mantém o pensamento nas coisas do alto. E Ele continua dizendo: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for também manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Outra coisa fantástica, essa vida da ressurreição, ela não está na nossa mão, ela está em Cristo. Ele é a centralidade, na verdade essa é a tônica de Colossenses, Cristo é o centro de tudo. Essa nova vida está em Cristo, e aqui obviamente é uma menção da volta de Cristo e da consumação da sua obra, e quando isso for consumado, aí sim isso vai ficar claro. Hoje aquilo que a gente vê meio assim, em lampejos, isso vai ser claro. Porém, isso não significa que essa vida da ressurreição a gente só desfrutará lá. Não, a gente consegue desfrutar aqui, na maior densidade possível, quando Cristo se manifesta na maior densidade na nossa vida. Porque essa vida da ressurreição está centrada em Jesus Cristo de Nazaré. Para ela aparecer, nós temos que ir até o Cristo. Nós temos que estar em contato com Cristo, nós temos que estar em intimidade com Cristo, nós temos que ter relação com Cristo. A vida da ressurreição não aparece no meu esforço, na minha loucura.
A vida da ressurreição aparece conforme Cristo vai aparecendo cada vez mais na minha vida. Aparece conforme eu vou rendendo cada vez mais a minha vida a Cristo. Aparece conforme Ele vai tomando cada vez mais o governo da minha vida. Aparece quando eu vou me rendendo a Jesus. Quanto mais isso acontece, mais Cristo se manifesta em mim, mais a vida da ressurreição se torna densa. Eu lembro que uma vez conversava com um professor, mentor meu, na época de seminário, e nós estávamos lamentando o caso de um amigo brilhante, um discípulo de Jesus brilhante, que em certa altura da sua caminhada se desviou da fé, esqueceu de Jesus e passou a ter ações que você olhava e dizia, como? Como que um cara que sabe tudo que ele sabe, que fez tudo que ele fez, pode viver assim agora? Como isso é possível? E esse meu professor disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Caleb, as virtudes da fé não estão guardadas na memória. As virtudes da fé estão guardadas no Espírito. Se não alimenta o Espírito, se não há relação com o Espírito, se não há espaço para o Espírito Santo de Deus agir, se não há espaço para Jesus Cristo agir na nossa vida, as virtudes da fé não aparecem. Não importa se o cara sabe de teologia, não importa se ele decorou todo o texto bíblico, não importa se ele sabe responder todas as perguntas difíceis da Bíblia, mas se ele não tem comunhão com Jesus, e se Jesus não é o Senhor da história dele, as virtudes da fé não aparecem. O fruto do Espírito não aparece, não à toa que Paulo nos recomenda para não entristecermos o Espírito, não vivermos uma vida a abafar o Espírito Santo de Deus. Porque a vida da ressurreição se torna densa, quanto mais nós nos relacionamos com Jesus Cristo, por meio da comunhão com os irmãos, por meio da palavra, da oração, por meio da vida comunitária, por meio do exercício da fé, por meio do serviço, enfim. É na relação com Jesus que essa nova vida, que é a vida da ressurreição, aparece e se faz densa. Por essa razão que às vezes a gente encontra irmãos que têm anos e anos, décadas de caminhada na igreja, de caminhada com Jesus, que de fato se converteram, mas que a gente não consegue ver as virtudes da fé, a gente não consegue ver o fruto do Espírito. Não é uma questão de conhecimento apenas, é uma questão de intimidade. Foi Jesus mesmo que disse para aqueles no Evangelho de Mateus, que chegariam dizendo, Senhor, em teu nome nós curamos, expulsamos demônios, olha só, expulsamos demônios, curamos, pregamos. Jesus vai dizer, eu não os conheço. Eu não os conheço. Essa nova vida se faz densa na relação. Uma segunda verdade que nós encontramos nesse texto, que ser nova criatura significa que nós temos uma nova vida e que nós deixamos de ter uma velha vida. Também é meio óbvio, né? Se tem uma nova vida, tem uma velha vida. A velha vida precisa ser abandonada, mas é importante a gente lembrar isso, porque às vezes a gente padece num conflito ou numa tentativa que não vai dar certo, que é tentar unir a nova vida e a velha vida, assim, em dois mundos. Como querendo ter o melhor dos dois mundos. Não tem jeito. Ou nós vivemos a vida da ressurreição, ou a gente vai ser pessoas que estão aqui no ambiente da ressurreição, olhando para lá, querendo viver o que está lá, querendo trazer para cá o que é de lá, mas não vem, sem desfrutar a vida da ressurreição. Não tem como conciliar as duas vidas. Não tem como. As quais vocês praticaram no passado. É passado. Está lá para trás. Não tem como comparar. Por isso que Paulo diz, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, e a natureza terrena de vocês aqui é uma referência à velha vida. Essa velha vida tem que ficar para trás. Interessante, que às vezes as pessoas dizem, como é que a gente faz com Jesus, a nossa identidade? A gente tem que abrir mão de quem nós somos, da nossa identidade. Como é que é isso? A vida da ressurreição é tão incrível
que nos relembra que o que nós achamos que é a nossa identidade, o que nós achamos ou sabemos ser a nossa identidade, na verdade não passa de pó. Quem eu sou, a minha história, o meu nome, a minha trajetória, tudo isso é construído num ambiente de queda, é maculado pela queda. Até aquilo de bom que eu faço é maculado pela queda. Eu não sei quem eu sou. Nenhum ser humano fora de Jesus sabe a respeito de si, da sua verdadeira identidade, porque quando nós rompemos com Deus, tudo isso foi lançado para o caos. Somente um ser que é de fora e que não foi tomado pelo pecado, pode dizer a verdade sobre quem nós somos. Sobre qual é a nossa verdadeira identidade. É por isso que não tem como trazer a velha vida para cá, ela tem que ficar. E Paulo diz, façam morrer tudo que pertence à natureza de vocês. E a boa notícia é que agora em Cristo nós temos poder. O poder da ressurreição, que vai se tornando mais denso, cada vez que Cristo vai se tornando mais o centro da minha vida, vai dando poder para nós, para como comunidade, fazermos morrer aquilo que pertencia à antiga natureza, imoralidade sexual, impureza, paixão, ganância, desejos maus, e obviamente Paulo poderia continuar escrevendo aqui, a lista é interminável, ele estaria escrevendo até hoje provavelmente. Ele falou, vamos parar por aqui. E é interessante que todas essas têm uma característica primitiva, talvez de uma das pulsões e desejos mais fortes do ser humano, que é a pulsão sexual. Todas elas estão nesse campo, dessa força que nos atrai a desejos sombrios. Aqui Paulo lista para nós as desvirtudes da velha vida. E ele não está falando de perspectivas para fora, ele está falando de desejos. Forças que operam na nossa mente, no nosso coração, e que condicionam as nossas ações. Paulo diz, façam morrer. É possível fazer isso aqui morrer. Pelo poder da ressurreição que opera em nós. Interessante que isso aqui são indicadores. Nos ajuda a olhar para a nossa vida, para o nosso coração, e a ver o que povoa o nosso coração. Não significa que nós que estamos em Cristo, por vezes não desejaremos assim. O que significa que isso aqui não pode controlar mais o nosso coração. Não era para isso mais estar reinando no nosso coração. Isso aqui não pode ser o que motiva a nossa força motriz. Nós temos que fazer isso aqui morrer, e Paulo continua dizendo também, abandonem todas essas coisas. E aí Paulo nos traz uma lista de ações, de conduta que devem ser abandonadas. Desejos que devem ser mortos, ações que devem ser abandonadas e que podem ser mortos e abandonados pelo poder da ressurreição que agora opera em nós por meio do Espírito Santo de Deus. É por isso que a gente ora, é por isso que a gente vive em comunhão, é por isso que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, é por isso que nós confessamos as nossas tentações, é por isso que nós intercedemos uns pelos outros, porque é por meio dessas ações que nós manifestamos a nossa fé e a realidade se torna densa, a realidade da ressurreição, nos dando força para vencer, para fazer morrer, para abandonar a maldade, a indignação egoísta, a ira que se transforma em ódio, a maledicência, maldizer os nossos irmãos, a obscenidade, um falar sujo, baixo, promíscuo. Isso deve ser abandonado. Paulo diz, não carregue isso. Isso não condiz mais com a vida da ressurreição. Não vai dar chute, como diz os jovens. Não vai funcionar. Abandonem isso. Isso aqui também são indicadores.
O que eu promovo com as minhas mãos são ações de maldade? Quais são as bandeiras que eu levanto? Quer seja no mundo real ou no mundo virtual. A minha indignação é pelo quê? Pelas injustiças contra o fraco? Ou a minha indignação é contra o meu próprio egoísmo, a minha vontade que não é realizada? A minha ira é dominada antes que o sol se ponha e as minhas relações são reconciliadas? Ou a minha ira se transforma em ódio mortal? Quando eu me reúno com os meus irmãos, o que sai da minha boca ofende, mata, machuca, maltrata, fere, espezinha? Ou são palavras de vida? Quando eu estou na roda dos meus amigos, o que sai da minha boca é obsceno? Isso tudo deve ser abandonado. E ele continua, não mintam uns aos outros, vocês despiram do velho homem, e aqui ele dá um ponto de virada, vocês se revestiram do novo, da nova vida, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nós podemos desfrutar daquilo que foi perdido com a queda, mas que Deus nos deu lá no Éden, na criação, a sua imagem e a sua semelhança, fluindo em nós de forma plena. E é interessante que nessa nova vida agora, na vida da ressurreição, os rótulos caem, o muro que antes nos dividia cai, e nós passamos a ver as pessoas a partir do olhar de Cristo, e nós vemos Cristo agindo em nós, entre nós, a partir de nós. Nós tomamos cuidado com toda a relação, porque sabemos que Cristo atua em mim, Cristo atua em você. O que eu faço para você não fere apenas você, mas fere o Cristo, que atua no nosso meio, que age no nosso meio, que está em nós, entre nós, que morreu por mim, que morreu por você, que verteu precioso sangue para nos resgatar, que tem um amor por aquele que está perdido. Por isso eu não cometo a loucura de fazer qualquer coisa que intente contra a vida daquele a quem Jesus Cristo decidiu amar. Eu lembro que uma vez um amigo me perguntou se eu era a favor da pena de morte, dessas bandeiras de que bandido bom é bandido morto, o que eu achava contra isso. Eu falei, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Como é que eu posso querer matar alguém por quem Jesus decidiu morrer? Como é que eu posso querer a morte de alguém por quem Jesus verteu o precioso sangue? Por quem Deus deseja que chegue ao arrependimento? Não sou louco, não quero me achar nessa vida contrária à obra de Deus. Cristo é tudo e está em todos. Por fim, ser nova criatura significa ter um novo viver. Pô, cara, mas você veio aqui para falar um negócio tão óbvio. Ser nova criatura é ter uma nova vida. Ser nova criatura é abandonar a velha vida. Ser nova criatura é ter um novo viver, já que a nova vida tem um novo viver, sim. Bom, é isso. É isso. Relembrar o óbvio se faz importante. Um novo viver pautado pela ressurreição. Paulo diz, tudo o que fizerem. Essa nova vida gera novos desejos e novos comportamentos. Interessante que Paulo vai dizer, portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se, que é como se Deus agora colocasse à nossa disposição uma nova roupa. Interessante quando Paulo usa essa linguagem do despir e vestir. Vocês precisam despir do velho homem, tira essa roupa velha, não serve mais. Vistam-se agora do novo homem, dessa roupa nova, vermelha e preta, Flamengo, que está disponível para vocês.
comportem-se agora a partir dessa nova vestimenta. E essa nova roupa, ela é acompanhada de virtudes como compaixão, humildade, paciência, bondade, mansidão. Se na velha roupagem, na velha vida, nós tínhamos as desvirtudes, aqui nós temos as virtudes da fé, compaixão, humildade, paciência, bondade, mansidão, que operam agora no nosso coração, que jorram no nosso interior, promovendo novas formas de agir, de responder, de atuar e de viver. E essas virtudes só aparecem quando nós estamos em relação com Cristo Jesus, em comunhão com Cristo Jesus, vivendo em maior densidade a realidade da fé. Não adianta olhar para isso aqui e falar assim, não, a partir de agora eu vou ser um cara com compaixão, eu preciso fazer compaixão, 7 passos para a compaixão, como é que eu faço para colocar compaixão na minha rotina? Não vai conseguir. Não é de fora para dentro, porque se fosse Jesus nem precisava vir. Ele jogava lá do céu uma cartilha, 10 passos para ter compaixão, 10 passos para ter humildade. Você vai se tornar um cara melhor, você vai se tornar um sujeito melhor, uma mulher melhor. Não se trata em ser alguém melhor, se trata em morrer, nascer de novo, viver a vida da ressurreição, caminhar em comunhão com Cristo, viver em fé e ver a densidade da ressurreição brotar em nós. Fazendo as virtudes da fé, o fruto do Espírito ser visto, visível, palpável, tocável. Não são apenas virtudes novas, mas são ações e condutas novas. Se antes imperava a maldade, pés apressados para a queda, mãos apressadas para derramar sangue, agora é a paz de Cristo que norteia as nossas relações, é a paz de Cristo que norteia a nossa conduta, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Não faço nada enquanto meu coração não estiver em paz, enquanto a paz de Cristo não estiver reinando em mim. Enquanto o que eu fizer, disser, não estiver alinhado com o que Jesus disse e diz para que eu faça. Se antes imperava uma indignação egoísta que fazia-me olhar apenas para o meu umbigo, agora brota uma gratidão. Em tudo dai graças. Habita de forma rica, generosa, a palavra de Cristo, poderosa para criar, para trazer vida. Se antes o meu falar era de maledicência, destruidor, pesado, que espezinhava, agora a minha boca, o meu falar produz ensino, produz conselhos sábios e não sabedoria desse mundo, não autoajuda, mas ajuda do alto, sabedoria do alto, direciona, aponta os caminhos, dá o norte. Quando está todo mundo perdido, diz, oh, a gente vai andar assim. É luz no meio da escuridão. Interessante ver como nessa crise da pandemia do Covid, a gente viu muita gente batendo cabeça. Gente gabaritada. Mas foi interessante também ver instituições, igrejas, que foram luz, disseram, não, vai ser assim, a gente vai preservar a vida. Ensinem, aconselhem, agora essa nova vida da ressurreição produz um novo viver, um viver que ensina, um viver que aconselha. E se antes a nossa boca era tomada de palavras sujas, de palavras baixas, de promiscuidade, de obscenidade, agora da nossa boca saem salmos, saem hinos, saem cânticos espirituais, saem louvor a Deus. Quando um discípulo de Jesus fala, todo mundo tem desejo de parar para ouvir, porque sai poesia, sai beleza, sai arte que glorifica a Deus, que vem como um bálsamo numa terra seca.
Esse tipo de gente, quando está no nosso meio, a gente diz, espera aí gente, vamos fazer silêncio porque aquele cara vai falar. Fala aí, a gente precisa ouvir sua voz. Porque quando você fala, é a paz de Cristo que norteia você está sempre agradecendo, a sua boca sai palavras de forma rica, palavras de Cristo, você sempre ensina, aconselha, a sua fala é uma beleza, refrigera a nossa alma, é um cântico de louvor a Deus. Essa é a vida da ressurreição, e esse é o novo viver, e isso aqui também são indicadores. Porque quando nós nos encontramos com Cristo e fomos por Ele encontrados e rendemos a nossa vida a Deus e passamos pelo processo que nós chamamos de salvação, essas virtudes, essas ações precisam aparecer em nós. Se elas não aparecem em nós, de duas uma, pode ser que a gente não se encontrou com Cristo, e pode ser mesmo. A gente precisa lembrar que encontrar-se com a religião, que encontrar-se numa igreja, não é o mesmo que encontrar-se com Cristo. Algumas décadas atrás, ser crente era deixar de ser boêmio, né? Você tinha que parar de falar palavrão, parar de ouvir música do mundo, parar de ir naquela festa, parar de jogar bola, parar de assistir novela. Isso era ser crente. Um olhar puramente estético, assim, aparente. Mas aí quando você via o negócio pegando, você não via as virtudes aparecendo. É porque é necessário nascer de novo. Agora, pode ser que você nasceu de novo mesmo, teve seu encontro com Cristo. Bom, ninguém consegue dizer isso a não ser você. E Deus confirmando no seu coração, por meio do Espírito dele, que passa a ser um com você. Pode ser que você tenha de fato nascido de novo. Mas essas virtudes não estão aparecendo. Por quê? Porque essas virtudes não estão guardadas na memória. Essas virtudes estão guardadas no Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais nós permitimos que o Espírito Santo dirija a nossa vida, controle a nossa vida. Fala, Deus. Falei errado? Tá. Depois o Israel corrige. Israel, para você corrigir depois. Quanto mais essas coisas operam em nós, mais essas virtudes aparecem. E essas ações se tomam predominante. Por fim, para encerrar mesmo, que Deus até ligou, falou que estava muito longo. Paulo nos revela que a nova vida da ressurreição nos traz propósito e resolve uma angústia da humanidade que nenhuma filosofia consegue dar conta, que é senso de finalidade, teleologia. Qual é a finalidade disso tudo aqui então? Para que isso tudo aqui? Qual que é o propósito? Qual é o sentido? Qual é o norte? Qual é o alvo? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Senso de finalidade, a vida da ressurreição nos dá o propósito, e o propósito da vida é em tudo, quer no falar, quer no fazer, glorificar a Jesus, mostrar Jesus, testemunhar Jesus, fazer com que Jesus seja visto. Façam-no em nome do Senhor Jesus. É interessante que quando a gente termina de orar, a gente ora em nome de Jesus. Quando eu fiz a primeira oração com o Samuel, enfim, eu comecei a fazer oração com o Samuel, com o Benjamin antes de dormir, chegou uma hora que o Samuel virou para mim e fez uma pergunta que eu achei interessante. Eu terminei de orar e eu falei, em nome de Jesus, amém. E ele disse assim, papai, o que? Ele não perguntou por quê, ele disse, o que é em nome de Jesus? Eu falei, vixe, por que você não falou por quê? Era mais fácil, né? O que é em nome de Jesus? Quando nós terminamos de orar, nós falamos, em nome do Senhor Jesus, amém.
E Paulo diz, agora tudo que você fizer, seja em palavra ou em ação, façam em nome de Jesus. Paulo está ensinando para a gente que a nova vida da ressurreição é uma oração. É uma oração. Agora tudo que eu faço, quando eu termino de fazer, é como se eu dissesse, em nome de Jesus, amém. Aquele contrato que eu fecho, no fim, eu digo em nome de Jesus, amém. Aquela conversa que eu participo, no fim eu digo, é como se eu dissesse em nome de Jesus, amém. Aquela briga que eu tive com a minha esposa, é como se no final eu dissesse em nome de Jesus, amém. A vida da ressurreição é uma vida de oração. Porque tudo que é feito, tudo que é dito, é feito e dito em nome de Jesus. Agora a gente tem um propósito que é em tudo testemunhar a Cristo e glorificar ao Pai. Sentido de finalidade na existência. E agora tudo que a gente faz e tudo que a gente diz ressoa como oração. É como se a gente pudesse dizer no final, está aqui Jesus. Em nome de Jesus é para a tua glória. Em nome de Jesus é para teu louvor. E se a gente não pode orar depois da ação que realizamos, ou depois da fala que dissermos, então não era nem para habitar a nossa mente, nem habitar o nosso coração. Faz parte da velha vida, deve morrer, deve ser abandonado, porque agora Deus nos dá o privilégio de vivermos a vida da ressurreição. Que Jesus nos abençoe. Vamos cantar mais uma canção?